Um dos mitos que a gente tem que para começar a investir, nós precisamos ter muito conhecimento. E isso é um grande bloqueio mental que nós temos, que para investir é difícil, que para investir é complexo. E quando a gente fala de reserva de emergência, ele não é. Ele é mais simples do que a gente parece. É diferente se você quer ganhar dinheiro com o seu dinheiro. É um outro objetivo, não é o objetivo da reserva de emergência. Então, o que você vai precisar saber agora? Tudo que você precisar saber sobre investimento para construir sua reserva de emergência, eu vou te falar. Então, fora isso, não entenda que você precisa nesse momento. Depois, se você quiser buscar conhecimento, se aprofundar, para você começar a aplicar depois da reserva de emergência, depois que você encher o seu pote da reserva de emergência, ok. Mas não se apegue a isso para começar a iniciar sua reserva de emergência. Então, vamos lá. O que você precisa saber para a gente iniciar a sua reserva de emergência? Alguns índices que eu vou te passar. O primeiro, o que é Selic, tá? Isso é um dos indicadores mais principais que você precisa saber, porque ele norteia as aplicações. Então você vai entender, você vai ouvir as pessoas falar, olha, essa aplicação ela está atrelada, ela está vinculada ao Selic, né? Ao CDI. Então o que é isso? A taxa Selic é a taxa que regula, né, a inflação, as taxas de juros no país. O que acontece com a taxa Selic? A taxa Selic, ela funciona da seguinte forma. Se o governo quer estimular a economia, por exemplo, quer que as pessoas consumam, quer que as pessoas gastem para girar a economia, para que gaste o seu dinheiro nas empresas, para as empresas gerarem mais trabalho, ela vai fazer o quê? Abaixar a taxa Selic, que é um cenário agora que a gente está vivendo, que é a taxa abaixo aí de 3%, que está em torno de 2,25% nesse momento. Então pensa, quanto mais baixa a taxa Selic, mais baixa é a taxa de juros dos empréstimos. Mas aí você deve estar perguntando, Patrícia, mas o que taxa de juro de empréstimo tem a ver com aplicação? Exatamente o contrário. Vamos pegar um exemplo. Sabia que um banco funcionar, ele precisa de duas pessoas? Ele precisa da pessoa que pega o empréstimo, certo? E ele precisa da pessoa que coloca o dinheiro aplicado. Então, ele precisa pagar essa pessoa que deixou o dinheiro guardado e ele paga de que forma? Através dessa pessoa que pegou o empréstimo. Então, você não está pagando uma taxa de juro aqui de 2%? Ok. Esses 2%, por que o banco cobra? Porque ele tem um custo com essa pessoa que deixou o dinheiro aplicado, que vai ganhar uma rentabilidade, e ele tem outros custos por trás disso também. Então, entenda o seguinte, o banco, ele tem que remunerar quem está deixando o dinheiro guardado, que nesse caso vai começar a ser você, certo? Então, você vai sair de um devedor, que era quando você pagava juros, para alguém que vai receber juros. E a taxa Selic regula justamente essas duas pessoas. Por quê? Quando a taxa Selic está baixa, quer dizer que a taxa de juro cobrada pelos bancos para emprestar está baixa. Então, as pessoas vão pegar um empréstimo a uma taxa bem baixa. Automaticamente, quem deixa o dinheiro aplicado, automaticamente também vai ganhar menos. Por quê? Não tem como o banco pagar mais para você se ele está cobrando menos aqui. Então, isso está muito relacionado um com o outro. E quem faz essa regulamentação aqui de quando a taxa de juro vai subir e quando a aplicação vai pagar mais para você é através da taxa Selic. É isso que você precisa saber da taxa Selic, que ela é revisada a 45 meses e ela é regulamentada pelo cupom. Então, o cupom se reúne, que é um conselho, se reúne e define se vai manter a taxa Selic, se vai aumentar ou se vai baixar. Só isso que você precisa saber. Outra coisa que você precisa saber também, o que é o IPCA? O IPCA é o que mede a taxa de inflação. Então, por que você precisa saber o que é o IPCA? Porque algumas rentabilidades de investimento vai estar atrelada a esse índice. Então, conforme esse índice de inflação aumentar ou diminuir,
a tua rentabilidade vai aumentar ou diminuir. Então, quando você aplicar, você vai ver lá qual é a metodologia da rentabilidade do investimento. Então, isso faz para você saber qual o comportamento, qual que é o cenário. A taxa a inflação, ela vai subir ou ela vai diminuir? Qual é a projeção que tem? Então, é mais ou menos nesse sentido para você saber do que está acontecendo. E também relacionado à inflação, a gente pode pegar a poupança, né, que é o produto mais tradicional que a gente tem hoje no Brasil. Porque algumas pessoas falam assim, o seguinte, eu não vou aplicar na poupança porque a poupança está rendendo menos que a inflação. O que essas pessoas querem dizer quando elas falam isso? Por quê? Vamos pegar o seguinte, eu vou comprar um ovo. Vou pegar o exemplo do ovo. O ovo hoje está R$1 por ovo. Quando chega em dezembro, vamos colocar em janeiro ele estava R$1, quando chegar em dezembro ele vai estar R$2. Quer dizer que de janeiro até dezembro aconteceu um ganho, um aumento de R$1. Esse aumento quer dizer que o quê? Subiu devido à inflação, ou seja, o custo de vida aumentou, os valores de mercado aumentaram. Então isso se chama inflação. E aí, quando a gente fala que a poupança não está pagando mais do que a inflação, quer dizer o seguinte, se você pegar a rentabilidade da poupança no ano, qual que é a rentabilidade da poupança no ano? Chega a ser a 2% ao ano. Então, se a gente está dizendo que 2% no ano foi a rentabilidade da poupança, e se a gente pegar uma taxa de inflação no ano é 2,5%, quer dizer que o quê? Os preços, 2,5%, que é a inflação, subiu mais do que o ganho que você teve em um ano com a poupança, que foi 2%. Então, teoricamente, é isso quando as pessoas querem te dizer. Mas aí você tem que entender o seguinte, é melhor você ganhar 2% ao ano, colocar na poupança e você ter esses 2% e ter esse dinheiro guardado, do que você pensar o seguinte, não, eu não vou colocar na poupança, não vou guardar dinheiro porque não está rendendo nada, então eu vou preferir gastar. E aí acontece uma emergência e você vai pagar a taxa de juro, aí você vai pagar empréstimo. E aí você vai ter o efeito reverso. Além de você não ganhar esses 2% ao ano, você vai pagar aí 20% ao ano na taxa de juro. Então, olha como a nossa mentalidade, ela tem um poder muito grande quando a gente pensa em relação a investimento, a empréstimos, a vida financeira.